Bom dia a todos. Eu queria vos falar um pouco da Santa Ceia. O que é a Santa Ceia para você? Eu irei, após esse vídeo, fazer outro vídeo para que eu acredito que isso não vai dar para concluir. Para que a mensagem, o tempo é pequeno, chegue um pouco mais concluída. O que é a Santa Ceia? Jesus Cristo, na noite que foi traído, antes de ser traído, partiu o pão e deu o cálice. Então o Senhor, ele disse que deveríamos fazer isso em memória dele. O apóstolo Paulo, ele disse que ele recebeu do próprio Senhor o ensinamento da Santa Ceia. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Porque Deus instituiu a Santa Ceia na pessoa de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Quando nós conhecemos isso, nós passamos a entender que há uma manifestação na Santa Ceia. Há uma distribuição, há uma manifestação de dons. Você vê que após a Santa Ceia, em 1 Coríntios 10, 23, você vai ver que fala sobre dons espirituais. E Paulo diz o seguinte: porque eu recebi, 10, 21, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei isto, é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Então Jesus Cristo aqui ele institui um meio, algo que nós possamos nos aproximar dele. Porque a aliança de Deus para com o homem nunca foi quebrada, mas o homem quebrou a sua aliança com Deus. Então Deus instituiu o caminho, e o caminho foi o corpo de Cristo. Por isso que nós devemos fazer da parte da Santa Ceia. E Jesus Cristo disse: em memória de mim. A aliança, nós devemos ter uma aliança com o Senhor, e diz o seguinte: nós devemos nos examinar, examine o homem a si mesmo e depois coma, para que não seja julgado ou condenado. Por isso que há muitos fracos e doentes entre vós. E por isso que não há muitas manifestações dos dons espirituais no meio do corpo de Cristo. Por quê? Porque se está comendo o pão e bebendo o sangue, sem discernir o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo para você aí do outro lado? Jesus Cristo diz que nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Por isso que há muitas divisões, facções, iras e discórdia no meio do povo de Deus. A Bíblia diz que aonde há operação maligna, aonde há divisão, há uma operação maligna. E aonde há uma operação maligna, Satanás está trabalhando. A Bíblia diz também que há o joio e o trigo dentro da igreja. Não tem como separar. O próprio Deus disse deixar os dois crescer juntos. Por que existe o joio e o trigo dentro da igreja? Porque o joio, ele prepara o trigo para o dia da colheita. Porque você só produz aquilo que está dentro de você. Você se lembra quando Jesus Cristo disse lá no princípio: a árvore produza aquilo que está dentro dela, segundo a sua semente. Você se lembra que Jesus Cristo disse que aquele que tem um coração bom, quando a palavra cai dentro do seu coração, a palavra é a semente. O seu coração é a terra, então ele começa a produzir o quê? Frutos dignos de arrependimento. Quando você gera frutos dignos de arrependimento, automaticamente o que é que acontece na tua vida? Automaticamente você começa a ser um vaso digno para a honra do Senhor. Como também a Bíblia diz que há vaso de honra e vaso de desonra. Até os vasos de desonra, Deus ele usa para que o reino dele seja glorificado. Se lembra do rei do Egito? Foi usado para que o reino de Deus